Bom dia, amados do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Mais um dia, hoje é sábado. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui para fazer o nosso devocional. Amém. Senhor, nós queremos convidar o Senhor para estar à frente desse devocional. Deus, que o Senhor possa estar falando conosco através dessa meditação. Nós te louvamos, te glorificamos, porque o Senhor é o nosso Deus. Espírito Santo, toma direção da nossa vida, papai. Espírito Santo, usa meus lábios. Espírito Santo, usa os ouvidos de cada pessoa onde essa mensagem entrar, trazendo revelação, trazendo amadurecimento, Pai, na vida de cada um. Eu coloco, papai, em nome de Jesus, a nossa amada Priscila, em nome de Jesus, Senhor, a nossa amada Marilene com seu esposo. Oh, papai, em nome de Jesus, a nossa amada Francileusa, o irmão Geraldo, o irmão Bruno. Oh, papai, todos os irmãos que foram acometidos, papai, irmã Carla, todos que foram acometidos com esse sintoma de Covid, nós entregamos em tuas mãos. Eu coloco toda a membresia da Igreja Batista Filadélfia, da Igreja Brasileira, no altar do Senhor. Eu invoco o nome de Jesus, o poder do sangue de Jesus sobre cada brasileiro. Jesus, Tu és o nosso antídoto, Tu és a nossa vacina. Jesus, Tu és a nossa cura, Senhor. Eu estou aqui nesse sábado, nessa manhã, papai, pedindo ao Senhor, juntamente com meus irmãos que estão orando, pela vida de cada brasileiro, pela vida da igreja brasileira. Meu Deus, entra com seu poder e glória. Oh, papai, na vida de cada brasileiro, seja o remédio, Senhor. Repreenda esse principado, essa potestade maldita, de vírus, de Covid. Jesus, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que sara. Nós entregamos, ó Pai, a nossa família, a família brasileira, a família do Senhor no altar do Senhor. Pai, o Senhor é o nosso milagre, o Senhor é o nosso remédio, o Senhor é a nossa cura. Que nesse sábado, Pai, cada pessoa, aonde essa mensagem entrar, que a unção da cura esteja entrando. Eu profetizo, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então nós estamos aqui em Gênesis capítulo 20. Glória a Deus, vamos ler esse capítulo. Abraão e Abimeleque. Então nós sabemos que depois que houve, aleluia, Jesus, aquele triste episódio que o povo ali de Sodoma e Gomorra foi destruído, amém? Deus enviou os anjos ali para salvar ali Ló e a sua família. Depois disso, Abraão continua a jornada dele, assim como nós também continuamos a nossa jornada. Então diz aqui no capítulo 20, Abraão e Abimeleque. Abraão saiu de Moré, e foi para o sul do país de Canaã e ficou morando entre Cádiz e Sul. Mais tarde, quando estava morando em Gerar, Abraão dizia que Sara era sua irmã. Espera aí, isso aconteceu num episódio lá atrás. Está repetindo? Eu pensei que Abraão tinha mudado, mas aqui continua. Abraão dizia que Sara era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou que trouxesse Sara para o seu palácio. Mas de noite, num sonho, Deus apareceu a Abimeleque e disse: você vai ser castigado com a morte, porque a mulher que mandou buscar é casada. Interessante, né?
Deus aparecer ao ímpio. Deus se revelou ao ímpio porque ele tomou uma atitude, porque na realidade ele não sabia que ela era casada, porque saíra da boca do próprio marido que ela era sua irmã. Será que crente mente? Estranho isso aqui, né? Mas Abraão, um homem que foi chamado pelo Senhor, um homem, aleluia, Jesus, que estavam caminhando, o pai da nossa fé. A gente às vezes olha para grandes homens de fé, e a gente pensa que eles não têm defeito, né? Que eles são 100%. Mas a gente estudando as suas histórias, a gente vê que ao caminhar com Deus, ele vai consertando o homem. Ele vai tratando do homem quando ele deixa ser tratado pelo Senhor. Então, quando ele diz aqui, você vai, aleluia, Jesus. Abraão, vou ler de novo. Abraão saiu de Moré e foi para o sul do país de Canaã e ficou morando entre Cádiz e Sul. Mais tarde, quando estava morando em Gerar, Abraão dizia que Sara era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou que trouxesse Sara para o seu palácio. Mas de noite, num sonho, Deus apareceu a Abimeleque e disse: você vai ser castigado com a morte, porque a mulher que mandou buscar é casada. Abimeleque ainda não havia tocado em Sara, e por isso disse: Senhor, eu estou inocente. Será que vai destruir a mim e ao meu povo? O próprio Abraão disse que Sara é irmã dele, e ela disse a mesma coisa. O que fiz de boa fé e não sou culpado? No sonho, Deus respondeu: eu sei que você fez tudo de boa fé. Portanto, para que você não pecasse contra mim, eu não deixei que você tocasse nela. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará para que você não morra. Mas se a mulher não for devolvida, eu estou avisando que certamente você morrerá, você e todos os seus. Olha que história tremenda, gente. No dia seguinte, Abimeleque, que levantou bem cedo, chamou todos os seus servidores e lhe contou o que havia acontecido. E eles ficaram com muito medo. Em seguida, Abimeleque chamou Abraão e disse: veja o que você fez. Que mal eu lhe causei para que você fizesse cair sobre mim, sobre o meu país, a culpa de um pecado tão grande. Isso não é coisa que se faça. O que é que você estava pensando quando fez isso? Abraão respondeu: eu pensei que neste lugar ninguém respeitasse a Deus e que me mataria para ficar com a minha mulher. Será que é Abraão mesmo que está falando? Meu Deus. Além disso, Sara é de fato minha irmã, mas só por parte de pai. Sendo assim, eu pude casar com ela, quando Deus me tirou da casa do meu pai e me fez andar por terras estrangeiras. Eu disse a Sara: em todo lugar onde formos, faça-me o favor de dizer que sou seu irmão. Olha o que Abraão falou para Sara. Então Abimeleque devolveu Sara a Abraão. Além disso, lhe deu ovelhas, bois, escravos, e disse: olhe, Abraão, aí está as minhas terras, more aonde quiser. Abimeleque disse a Sara o seguinte: estou dando ao seu irmão 11,5 quilos de prata, para que os que estão com você saibam que você está inocente. Assim todos saberão que você não fez nada de errado. Por causa do que tinha acontecido com Sara, a mulher de Abraão, o Senhor Deus havia feito com que nenhuma das mulheres do palácio de Abimeleque pudesse ter filhos. Aí Abraão orou em favor de Abimeleque, e Deus curou, e também curou a mulher dele e suas escravas, e assim puderam ter filhos novamente. Obrigada, Deus, por essa palavra. Fala comigo, fala conosco, Pai,
em nome de Jesus. Então, amados, nós acostumamos pensar como homem, costumamos pensar que Abraão, como um homem que estava sempre realizando grandes atos de fé, e nos esquecemos que a sua vida diária era um tanto rotineira como a nossa. Ele era um homem comum, como eu e você. Amém? Ele precisava tomar conta, aleluia, Jesus, de uma esposa grávida, de um filho jovem que tinha de administrar grandes rebanhos, de cuidar do negócio, do acampamento. Então, Abraão, aleluia, Jesus, ele precisava relacionar também com seus vizinhos, que é Abimeleque, rei de Gerar. Nas relações com os vizinhos, o patriarca é visto primeiro como agitador, como está no capítulo 20. Lá no capítulo 21, Abraão é visto como pacificador. Então, ao estudarmos esses capítulos, nós vamos aprender-nos a relacionar de modo positivo com as pessoas que não compartilham a nossa mesma fé. Então, aleluia, Jesus. No capítulo 20, a primeira lição que a gente aprende aqui é: se nós nunca tivéssemos ouvido falar de Abraão e lesse esse capítulo 20 pela primeira vez, qual dos dois homens você diria que é temente a Deus? O rei Abimeleque ou Abraão? Se você não conhecesse, amém, a história de Abraão do capítulo 12 até o capítulo 20. Qual dos dois homens você diria que é temente a Deus? Certamente não seria Abraão, o mentiroso, porque ele mentiu. Ele usou uma meia-verdade. Mas a palavra do Senhor nos ensina que não existe meia-verdade. A palavra do Senhor diz que é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Então não foi Abraão quem mostrou integridade. Não foi Abraão a quem Deus guardou do pecado. Deus se revelou a Abimeleque. Abraão mentiu, mas Deus se revelou a um homem ímpio, porque ele era inocente da mentira de Abraão. O que Abraão fez foi egoísta, mas Abimeleque respondeu com generosidade. Se há alguém nessa história que revela um excelente caráter, é Abimeleque e não Abraão, amigo de Deus, aqui no capítulo 20. No entanto, antes de tirar conclusões injustificadas, devemos considerar com calma os fatos revelados nesse acontecimento. Os erros de Abraão, tão trágicos, mas como eles aprendemos algumas lições de grande valor para nos ajudar em nossa caminhada de fé. Primeiro, o cristão peca. Será que o crente peca? Então, este capítulo seria vergonhoso para nós se não fosse por uma coisa. A Bíblia diz a verdade sobre todas as pessoas. E isso inclui o povo de Deus. Ele não esconde o fato de que Noé embebedou-se, expôs de modo indecoroso, lá em Gênesis 9, de 20 a 23. Vamos ver lá? Gênesis 9. Gênesis, capítulo 9. Aleluia, Jesus, de 20 a 23. Ele diz assim: Noé era agricultor e foi a primeira pessoa que fez uma plantação de uva. Um dia, Noé bebeu muito vinho, ficou bêbado e se deitou dentro de sua barraca. Cã, o pai de Canaã, viu que seu pai estava nu
e saiu para contar a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé pegaram uma capa e puseram sobre os seus próprios ombros e foram andando de costa, e com a capa o cobriram, o seu pai que estava nu. A fim de não verem o pai nu, eles fizeram isso olhando para o lado. Quando Noé acordou depois da bebedeira, soube de Cã, o filho mais moço, o que havia feito. Noé disse o seguinte: amém, só até aqui. O que uma bebida pode fazer na vida de um homem? Esse homem aqui era quem? Noé. Amém? Então a gente vê aqui, amados, que o fato de você ser um homem de Deus não significa que você não erre. Mas quando nós estamos andando com Deus, Deus ele vai consertando, Ele vai dando a oportunidade para a gente consertar a nossa vida. Deus não esconde o pecado dos seus servos. Como Ele está dizendo aqui, amém? Aleluia. Moisés também perdeu a calma. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz a verdade sobre todas as pessoas, isso inclui o povo de Deus. Ele não escondeu o fato de Noé, que embebedou, expôs de modo indecoroso, de que Moisés perdeu a calma, ou de que Davi cometeu adultério e tramou a morte do soldado, de um dos soldados valentes que estava à frente da sua guerra. Pedro negou o Senhor 3 vezes. Aleluia. Então, essas coisas aqui não foram registradas para nos incentivar a pecar. Por que elas estão registradas aqui? Para nos ensinar, para nos advertir, para que nós estejamos atentos, que apesar de ser servos de Deus, nós podemos errar. Mas quando nós erramos, nós temos que confessar o nosso pecado. Porque quando nós confessamos, Deus é fiel e justo para nos perdoar. É a palavra. Então essas coisas não foram registradas para nos incentivar a pecar, mas sim para nos advertir do pecado. Afinal, se até mesmo esses grandes homens de fé desobedeceram ao Senhor, então nós, santos comuns, devemos ter cuidado. E ele diz em 1 Coríntios 10, 12, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Às vezes a gente pensa que a gente é invencível, né? Nós somos homens, todos nós, né? Podemos ter a nossa vacilada, dar a nossa vacilada. Por isso que nós temos Jesus, o advogado, 24 horas diante do Pai, intercedendo por nós, porque Ele conhece as nossas fraquezas. Por que Abraão pecou? Por quê? Um dos motivos foi que, apesar de Abraão ter sido justificado pela fé, que está no capítulo 15, 6, ainda possuía uma natureza pecaminosa. Deus havia lhe dado um novo nome de Abrão para Abraão, mas isso não mudou a sua velha natureza. Sabe quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador? Às vezes as pessoas, nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Eu vejo isso na vida daqueles que estão fazendo o batismo, pensa que passando pelas águas tudo vai mudar como uma mágica. Não. A palavra do Senhor nos ensina, sua palavra, amém? Os seus conselhos, mas quem tem que tomar atitude é você. É você que tem que fazer as suas escolhas. Então, ele diz aqui, né? Lá em 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, por causa do Espírito que habita em nós, é que nós não pecamos, porque o Espírito Santo nos ajuda, traz a palavra, a nossa memória, a palavra de Deus. E a palavra de Deus, o salmista Davi diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a palavra de Deus, ela traz temor no nosso coração. Amém? Aleluia. Então Deus estava andando
com Abraão trabalhando no caráter dele. O fato de Deus ter feito uma aliança com Abraão não significa que ele não ia errar. Mas andando com Deus, Deus estava mudando a natureza de Abraão, como está mudando a minha e a sua natureza. Amém? Aleluia. Então Abraão, Deus havia lhe dado um novo nome de Abraão para Abraão, mas isso não mudou a sua velha natureza. Se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Por causa do Espírito que habita em nós, como está em Gálatas 5,16, e da obra de Cristo na cruz, como está em Romanos capítulo 6, os cristãos podem dominar a velha natureza. Mas isso não acontece automaticamente. Se esperamos vencer a tentação, devemos andar no Espírito. Para vencer a tentação, nós devemos andar no Espírito, andar na palavra de Deus, submisso à palavra de Deus. Isso nos leva à segunda questão. Abraão mudou-se para o território do inimigo. Aleluia, depois de viver em Hebrom, aleluia, durante cerca de 20 anos. Então Abraão decidiu ir para a terra dos filisteus. Gerar ficava próximo à fronteira, mas ainda assim era perigoso ficar lá. Talvez tenha sido a destruição de Sodoma e Gomorra que levou Abraão a querer mudar. Qualquer que tenha sido o motivo, não foi uma decisão sábia. Com certeza, mais uma vez, ele tomou essa decisão sem consultar a Deus. Então, todas as vezes que nós tomamos uma decisão sem consultar a Deus, vêm as consequências. E as consequências é da sua responsabilidade. Você não pode dizer, Deus, por que o Senhor deixou eu passar por isso? Então, a verdade é que Abraão não desceu para o Egito como havia feito antes. Ainda estava dentro dos limites da terra que Deus havia lhe prometido. Mas a sua mudança colocou numa posição arriscada. A palavra do Senhor diz lá em Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A todo momento nós somos tentados. Por isso que nós temos que vigiar. Vigiar nossos pensamentos, nossos sentimentos, colocar pautado na palavra de Deus. Depois de chegar em Gerar, Abraão começou a andar pelas aparências e não pela fé. Então, quando nós começamos a andar pelaquilo que vemos, segundo os padrões daquilo que está diante de nós, não segundo a palavra de Deus, você pode ter certeza que vem consequência. Pois passou a ter medo, como está no versículo, vamos ver lá, Gênesis capítulo 20, versículo 11. Como ele diz aqui, ele passou a ter medo. Abraão respondeu, eu pensei que neste lugar ninguém respeitasse a Deus e que me mataria para ficar com a minha mulher. Então, amados, quer dizer, ele ficou com medo. Eu pensei que ninguém aqui respeitasse a Deus e ficasse com a minha mulher. Presta atenção, ele estava atendendo um chamado de Deus. Ele não conhecia Deus. Às vezes a gente crê em Deus em algumas coisas e outras a gente não crê. O nosso Deus é o Deus que muda a circunstância. Aquilo que está na palavra vai se cumprir na sua vida. Não deixa as circunstâncias que está diante do mundo mudar aquilo que Deus tem para você. Então, quando a gente vê aqui o medo de homens, o medo de um homem e a fé em Deus são duas coisas que não podem habitar juntas no mesmo coração. Quem teme ao homem arma cilada, mas os que confiam no Senhor estão seguros. Você confia em Deus ou você confia no homem, nas armas do homem? Não confie no seu coração. Não confie nos seus sentimentos. Confie na palavra de Deus. Abraão se esqueceu de que seu Deus era o Deus Todo-Poderoso,
como está lá no capítulo 17, versículo 1. Olha o que Deus falou para ele. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Deus está falando nesta manhã contigo. O Senhor é o Senhor na sua vida. Seja obediente em tudo. Coloca tudo na presença de Deus, porque aquilo que Deus tem para você, ninguém vai tocar, ninguém vai poder mexer, porque é o Deus Todo-Poderoso que está diante de você. Amém? Aleluia. Então Abraão esqueceu do seu Deus, que era um Deus Todo-Poderoso, que podia fazer qualquer coisa. O nosso Deus, Ele pode fazer qualquer coisa. Vamos ver lá em Gênesis 18, 14. Aleluia. Será que para o Senhor alguma coisa impossível? Pois como eu disse, no ano que vem, virei visitá-la outra vez, e nessa época Sara terá um filho. Então Sara tinha 90 anos. E quando ela soube, aleluia, Jesus, ela ouviu que ela teria um filho, ela riu. E o anjo disse: será alguma coisa impossível para Deus realizar? Então o que você tem colocado na mão de Deus? Talvez o inimigo está colocando, aleluia, ansiedade no seu coração. Talvez você está deixando o medo entrar no teu coração. Mas se você crê, aquilo que, aleluia, Jesus, Deus tem para você, que aos olhos, até mesmo aos seus próprios olhos, é impossível. Se você continuar firme com o Senhor, Deus é o Deus que Ele muda as circunstâncias, porque Ele é o Senhor. Amém? Então, Abraão esqueceu de que o seu Deus era o Deus Todo-Poderoso, que podia fazer qualquer coisa, que não havia entrado em uma aliança para abençoar, aleluia, Jesus, e que havia entrado em aliança para abençoar Abraão e Sara. Então, quando Deus chamou Abraão, aleluia, Jesus, Ele chamou Sara, que era sua esposa. E Ele fez uma aliança com Abraão. Quando Deus te escolheu para ser servo dEle, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele fez uma aliança com você. E essa aliança, aleluia, ela é inquebrável. A promessa de Deus vai se cumprir na tua vida. Você não precisa ter medo. Continua firme, fundamentado na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Porque Deus, Ele é fiel. No entanto, o motivo fundamental do erro de Abraão foi triste fato de que ele e Sara não haviam se arrependido do pecado que havia cometido ali no Egito. Lembra quando aleluia, Jesus, ele desceu ali no Egito e ele mentiu? Lá em Gênesis 12, de 10 a 20, você pode ler ali. Aleluia, Jesus. Então eles admitiram a sua transgressão a Faraó, confessaram a Deus, mas o fato de ela aparecer novamente indica que não tinha se arrependido interiormente, nem deixado para trás esse pecado. Quer dizer, quando eles desceram para o Egito, Abraão mentira para o rei Faraó. E no entanto aqui, depois ele subiu, saiu do Egito, pediu perdão a Deus, mas aqui ele veio, aleluia, Jesus, praticar o mesmo erro. Será que isso acontece comigo e com você? Ou será que foi só com Abraão? Então, na verdade, o pecado havia ficado ainda pior, pois Sara passou a mentir com Abraão, como está no capítulo 20, versículo 5, quando ela disse assim, aleluia. O próprio Abraão disse que Sara é irmã dele, e ela disse a mesma coisa, o que fiz foi de boa fé e não sou culpada. Nossa, aleluia. Então nós vimos aqui, irmão, na verdade, então, o pecado aqui ficou pior, né? Porque Sara,
passou a mentir juntamente com Abraão. Então as coisas certamente não vão mudar, não vão muito bem no lar que ambos concordam com mentiras. Nós, como servos de Deus, nós somos chamados para andar na verdade. Aconteça o que acontecer, venha a consequência que vier, fique na verdade, fale a verdade, porque a verdade é que nos liberta. Amém, amados? Então essa história, ela está aqui para nos advertir, para nos ensinar. Nós não precisamos cometer os mesmos erros, porque nós estamos vendo aqui as falhas de um homem de Deus, que ao andar com Deus, ele foi tratado pelo Senhor. E nós também estamos andando com Deus, e muitas coisas nós não precisamos passar, porque nós podemos olhar para essas falhas e nos autocorrigir. Amém, amados? Aleluia. Então, se temos uma atitude correta, vamos odiar o nosso pecado e sentir horror de nós mesmos por ter pecado, recusando até a lembrança de tal transgressão. As pessoas que relembram seu pecado com alegria e prazer, em momento algum se arrependeram verdadeiramente, nem viram quão pecadores são de fato. Abraão e Sara havia se convencido de que não estava contando nenhuma mentira, apenas uma meia verdade. Meia verdade não é verdade, como está em Gênesis 20, versículo 12, que ele diz assim: além disso, Sara é de fato a minha irmã, mas só por parte de pai. Sendo assim, eu pude casar com ela. Quer dizer, na realidade, né, ela é minha irmã, então não estou mentindo. Não estava não, mas ela era a esposa dele. Então a gente vê aqui que como é que o inimigo muitas vezes nos usa e a gente deixa ele nos usar. Amém? Assim os cristãos caem em pecado. No entanto, isso não anula a sua fé, nem destrói a salvação, mas pode fazer a levar o seu testemunho a cair em descrédito. Quando nós falamos meia verdade. Abraão ainda não era filho de Deus. Abraão ainda era filho de Deus, e apesar do seu testemunho, aleluia Jesus, testemunho do Senhor, ter sido extremamente enfraquecido, Abimeleque, porém, encontrava-se numa posição muito mais perigosa do que Abraão, pois encontrava sobre uma sentença de morte, como está no capítulo 3 ao versículo 7. Abimeleque era um homem íntegro, e quando Deus apareceu em sonho e falou, e ele obedeceu, possuía muitas qualidades, apesar de não ter uma aliança com Deus, amém, de não andar com Deus. A gente conhece o caráter desse homem aqui. Abimeleque era um homem íntegro, e quando Deus lhe falou, ele obedeceu. Possuía muitas qualidades excelentes, contudo, não cria em Deus, portanto, era um homem morto espiritualmente, porque a palavra do Senhor diz que aquele que não tem Deus é um homem morto espiritualmente. Mas a gente encontra muitos homens, mulheres que não têm o Senhor, que são pessoas íntegras. Mas nós que temos Jesus, temos a palavra de Deus, amém? Nós não devemos copiar, amém? Aleluia, esse proceder do mundo, porque nós andamos na verdade, e é a verdade da palavra de Deus que nos liberta. Isso não minimiza a enormidade do pecado de Abraão, pois o seu proceder não foi digno de um crente. No entanto, diante de Deus, Abraão e Abimeleque encontravam-se em duas posições diferentes. Um deles era salvo e o outro estava perdido. Assim, qualquer pessoa não salva que deseja já usar Gênesis, capítulo 20, como munição contra o cristão, aleluia Jesus, deve refletir melhor sobre essa situação espiritual diante de Deus. Se uma pessoa não salva concorda com o que a Bíblia diz sobre Abraão, que ele mentiu, então também deve concordar com o que a Bíblia diz sobre ela.
que está morta em suas transgressões e pecado. Porque Abimeleque, embora fosse um homem íntegro na forma dele proceder aqui, ele era um homem morto espiritualmente. Apesar da sua desobediência, Abraão era aceito diante de Deus. Abimeleque, no entanto, era rejeitado, vivia sob condenação divina, como está lá em Aleluia Jesus, João, vamos ver lá no Evangelho de João, João capítulo 3. João capítulo 3, 18 a 21. Aleluia. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E assim que o julgamento é feito, Deus mandou a luz, Jesus, ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos que fazem o mal odeiam Jesus e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Então, amados, o que a gente aprende aqui? Apesar de Abraão ter tido uma postura contrária à palavra de Deus, Deus tinha uma aliança com ele. Quantas pessoas estão afastadas dos caminhos do Senhor? Amém? Mas um dia eles fizeram uma aliança, e Deus ainda dá tempo para que ele se arrependa e volte para ele. E é diferente com aquele que não tem aliança com o Senhor. Amém? Então Deus disciplinou Abraão, mas condenou Abimeleque, porque Abimeleque não tinha aliança com Deus. Então a pergunta é: quando os cristãos pecam, eles sofrem? Quando você erra, quando você dá as suas vaciladas, você sofre? Lógico que sofremos, porque somos constrangidos pelo nosso erro. Amém, amados? Aleluia. Quando desobedecemos a Deus deliberadamente, sofremos tanto a consequência de nosso pecado, quanto a disciplina da mão de Deus, porque Deus corrige a quem Ele ama. Em sua graça, Deus perdoará nossos pecados, como está em 1 João 1, de 5 a 10. Mas em sua soberania, deve permitir que o pecado produza uma triste colheita, que está em Gálatas 6, 7. Vamos ler lá o Salmo. Você pode ler também o Salmo 32 e o Salmo 51. Quando Davi ali pecou, amém, que ele botou os seus soldados à frente de uma guerra, e de repente ele estava ali no seu palácio, dando uma voltinha ali na varanda, e quando viu Betseba tomando banho ali, toda nua, ele desejou aquela mulher, e ela era esposa do chefe dele que estava ali à frente da guerra. E ele, sendo um homem segundo o coração de Deus, desejou aquela mulher. E ali você pode conhecer essa história, né? É só ler o Salmo 51. Então a gente, aleluia Jesus, a gente vai ver ali, estudando o que aconteceu com Davi, amém? Mas Jesus corrigiu Davi, perdoou Davi, porque ele se arrependeu do seu pecado, mas a consequência do pecado dele ficou. Deus, Ele nos perdoa, mas a consequência do nosso pecado, você vai ter que arcar. Ele não vai te livrar das consequências. É por isso que Deus nos adverte. É por isso que Deus, Ele fala conosco. Amém, amado? Então, amado, a gente vê aqui que Abraão levou alguns segundos para Abraão contar uma mentira. Mas essa mentira consistiu em muito mais do que um simples som ou ar saindo por entre os seus lábios. Tornou-se uma semente plantada, cresceu e deu fruto amargos. Deus detesta mentira. Lá em Provérbios 6:17, vamos ver lá. Provérbios 6:17, ele diz assim:
Provérbios 6, 17. Existe 7 coisas que o Senhor Deus detesta, que não pode tolerar: olhar orgulhoso, língua mentirosa, mãos que matam a gente inocente, e mente que faz planos perversos, e pés que apressa para fazer o mal, testemunha falsa, que diz mentiras, e a pessoa que provoca brigas entre os amigos. Amém? Lá em Provérbios 12, 22 também. Provérbios 12, 22. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. Então Deus é um Deus da verdade, como está em Deuteronômio 32, 4. O Espírito é a verdade, como está em João 14, 17. A palavra da verdade, Tiago 1, 18. Uma língua mentirosa dura apenas um momento. Amém? Então, o que essa mentira custou a Abraão? Para começar, custou-lhe o quê? O seu caráter. Abraão era um homem conhecido ali, em toda a redondeza. Amém? Então, o que custou essa mentira? Por quando ele deu lugar ao medo, o seu caráter. Aleluia. O propósito da vida é construir o caráter mediante a verdade. Deus, quando Ele nos chamou para andar na verdade. Ele quer, aleluia, implantar em nós o caráter de Cristo. Aleluia. Então Deus não está apenas salvando as nossas almas, nos levando para o céu por meio de testes e provações da vida. Amém? Mas Jesus quer mudar o nosso caráter como Ele quis mudar o caráter de Abraão. Aleluia. Então Abraão, ele parou de perguntar o que era certo e começou a perguntar o que era seguro. Isso levou à sua queda. Uma vez que o sal, ele perde o sabor, como fazê-lo voltar o que era? Então, aleluia, Jesus, o caráter, Ele mesmo, pelo seu medo, aleluia, Jesus, Ele abriu legalidade na vida dele. Abraão, ele perdeu o seu testemunho como Abrão. Poderia falar a seus vizinhos pagãos. Como Abraão poderia falar, aleluia, Jesus, aos seus vizinhos pagãos a verdade de que Deus, quando Ele próprio havia contado uma mentira. Quando você mente, você é pego nas suas próprias mentiras. E como você pode abrir a boca para falar a verdade, se você deixou o inimigo sujar a integridade do Senhor na sua vida? Ló perdeu o seu testemunho em Sodoma. Abraão perdeu o seu testemunho em Gerar, por essa meia verdade. O exemplo de um homem mau tem pouca influência sobre os homens bons. Porém, o mau exemplo de um homem bom, de posição eminente, de reputação impecável, tem um enorme poder para o diabo. Amém? Imagine a humilhação de Abraão, quando Abimeleque chamou e confrontou e repreendeu. Já pensou você ser repreendido pelo ímpio? Ué, mas você não é crente? Por que você mentiu? Se Deus te chamou, te deu uma promessa, por que você não confiou nele? Já é difícil o suficiente sujeitar a repreensão de um irmão em Cristo, mas aceitar a repreensão de uma pessoa não salva, exige um bocado de honestidade e de humildade. É muito difícil, né? Você ser repreendido pelo irmão da mesma fé, já é difícil, imagina por uma pessoa que não é cristã. Falar, uai, pastora Hilda, mas tu não é crente? Tu não é pastora? Que atitude é essa? Essa atitude não é de crente, não. Dói, né? Era o que estava acontecendo com Abraão. Tu me fizeste que não se deve fazer.
lá no versículo, lá em Gênesis 29, vamos ver lá, terminando. 20, versículo 9. Ele diz assim: em seguida Abimeleque chamou Abraão e disse: veja o que você fez, que mal eu lhe causei para que você fizesse cair sobre mim e sobre os meu país a culpa de um pecado tão grande. Isso não é coisa que se faça. O que é que você fez quando estava... O que é que você estava pensando quando fez isso, Abraão? Olha aí. Meu Deus. Dói, né, gente? Mas isso também pode acontecer comigo e com você. Então, essas palavras feriram profundamente. O cristão deve ter cuidado com a maneira como se relaciona lá fora. Porque as pessoas, elas não estão olhando as suas palavras, mas as suas atitudes. Amém? Então, ele perdeu o seu ministério, pois em lugar de ser fonte de bênção, foi motivo de julgamento. Nenhuma criança nasceu durante o tempo que Abraão passou em Gerar. Nenhuma. Quando um filho de Deus começa a caminhar fora da vontade do Pai, normalmente a disciplina de Deus não tarda. Quando um filho de Deus começa a caminhar fora da vontade da palavra de Deus, você pode ter certeza que a disciplina do Senhor virá sobre a sua vida. As coisas não vão correr normalmente. Deus vai permitir que a consequência de não andar na verdade venha sobre a sua vida. Jonas causou uma tempestade que quase fez naufragar o navio. Assã levou um exército a ser derrotado. Davi trouxe grande tristeza sobre a sua família. Abraão quase perdeu Sara e Isaque naquele tempo. O rei tinha o direito de tomar para seu harém qualquer mulher solteira que lhe aprovesse. Abimeleque pensou que Sara era uma mulher solteira, de modo que tomou para si. Se não fosse pela intervenção de Deus, o rei teria consumado fisicamente o seu relacionamento com ela. Foi Deus que não deixou. Porque Deus conhecia a integridade de Abimeleque, que ele estava sendo o quê? Enganado. Aquilo que o rei fez colocou em perigo o grande plano de Deus para a salvação, de modo que o Senhor teve de agir para proteger Sara e Isaque. Porque Deus, os planos de Deus jamais será frustrado. Sempre que fazemos alguma coisa que obriga Deus a intervir miraculosamente, estamos tentando o Senhor, tentar Deus é pecado. Como está em Deuteronômio 6,16 e Mateus 4,7. Talvez uma das consequências mais lamentáveis do pecado de Abraão tenha sido o fato de que Isaque fez a mesma coisa anos depois. Isaque fez a mesma coisa. Por isso que nós, pais, nós precisamos colocar a nossa vida no altar. Os nossos filhos vão cometer os mesmos erros que nós. Porque eles estão olhando as suas atitudes. Então, se corrija, para que seus filhos sejam corrigidos. É triste quando os nossos pecados afetam pessoas de fora, mas ainda mais triste quando são imitados para a nossa própria família. Na verdade, a mentira de Isaque foi pior do que a do pai, pois de fato Sara era meia-irmã de Abraão, enquanto Rebeca era apenas prima de Isaque. Aleluia! Quando os cristãos pecam, são disciplinados por Deus, até que chega ao arrependimento e confessa. Então o Senhor nos corrige até que a gente seja constrangido e confessa o nosso pecado. Então essa disciplina não é agradável,
mas extremamente proveitosa. No final, produz alegria, santidade para a glória de Deus, para aqueles que verdadeiramente se arrependem. A pergunta também, a última pergunta aqui é: os cristãos que pecam podem ser perdoados e restaurados? O que vocês acham? Apesar de não defender o pecado de Abraão, Deus defendeu Abraão e controlou as circunstâncias de modo que o seu servo não fosse completamente abatido. Aleluia. Na verdade, Deus chamou Abraão de profeta e disse que a intercessão de Abraão era a única coisa que separava Abimeleque da morte, como está em Gênesis 20, versículo 7. Então, o fato de Deus ter respondido à oração de Abraão por Abimeleque mostra que Abraão havia confessado o seu pecado e que o Senhor o havia perdoado. Com certeza, quando ele foi chamado a atenção ali por próprio Abimeleque, ele deve ter ficado muito constrangido. Creio eu que ele se derramou na presença de Deus e disse: Senhor, eu imagino, lá no Egito eu fiz a mesma coisa, e aqui eu estou de novo, Senhor. Olha meu coração, Senhor, como eu sou duro. Eu não confiei no Senhor. Me perdoa mais uma vez. Quantas vezes você fez essa oração ou faz essa oração? Às vezes a gente é como Abraão. Não tenha vergonha de se arrepender do seu pecado. O mais importante é você confessar, é você se arrepender. E Deus olha se você tem o desejo no teu coração de mudança. E se Deus vê que você tem o desejo de mudar, Ele imputa, Ele derrama a sua graça sobre a tua vida. E Ele te dá nova oportunidade, como Ele deu a Abraão. Leia lá o Salmo 66, de 18 a 20. Deus não rejeita seus filhos quando pecam, assim como um pai ou uma mãe não rejeita um filho desobediente. Lá em Isaías 49, de 13 a 16, ele fala: Abraão foi justificado pela fé, era um homem reto diante de Deus. Ele confessou e ele creu e foi imputado sobre a vida dele. Então a justificação não muda, não importa o que somos por nós mesmos, fomos aceitos em Jesus. Então, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, a palavra do Senhor diz que as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo na sua vida. Então, Deus, Ele requer que você venha reconhecer o seu erro e venha confessar. E a partir daquele momento, você passa a viver o novo de Deus. É isso que Deus quer para mim e para você. Deus não vai ficar, tá vendo? Você errou, você fez isso, aquilo, não. Uma vez que você confessou, Deus te perdoa. E Ele diz que Ele não se lembra mais. Mas você vai ter que viver agora, a partir desse momento, dentro dos padrões. Amém? E quando vier na tua mente que o diabo, ele usa essa arma de ficar nos acusando. Mas uma vez que você confessou o seu pecado, aceite o perdão de Deus. E se perdoe. Perdoe você. Aceite o perdão. Então, obviamente, o fato de sermos justificados diante de Deus, aleluia, Jesus, significa que haverá uma mudança em nossa vida, pois a fé sem a obra é morta. No entanto, a nossa situação em Cristo não será alterada por nosso proceder aqui na terra. Santificação. É importante que tratemos de nossos pecados com humildade, aleluia, e honestidade, confessando a Deus, arrependendo deles, então deixando para trás e nos apropriando da promessa divina de perdão. Amém? Abraão e Sara começaram de novo. E você também pode começar de novo. A palavra do Senhor diz que Deus é fiel e justo. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. O que é que tem te atormentado? Qual é a mentira que você se encontra? Qual é a meia-verdade que você tem falado?
Se arrependa. Coloque a sua vida no altar. Confesse ao Senhor. E decida, a partir de hoje, viver uma nova vida. Porque Deus, Jesus, Ele está de mãos estendidas para você. Para te dar uma nova oportunidade. Abraão, ele é o nosso pai na fé. Apesar dele ter andado errado, vacilado muitas vezes. Mas todas as vezes, ele reconhecia seu pecado. E ele se derramava na presença de Deus. E Deus o perdoara. E dava uma nova chance para ele. O Senhor hoje quer te dar uma oportunidade. Você está afastado dos caminhos do Senhor? Volte. Jesus está te chamando. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, queremos te louvar e te glorificar por essa palavra, Senhor. O Senhor trabalhou na vida de Abraão e sabemos que o Senhor está trabalhando em nossas vidas. Quantos de nós, Senhor, mesmo conhecendo a Tua palavra, tendo uma aliança contigo, nós temos vacilado. Nós temos usado meias verdades, Senhor, mas hoje nós nos arrependemos. Nós pedimos perdão ao Senhor. Nós confessamos todas as nossas, Senhor, nossos pecados, Senhor. E pedimos o Senhor nos ajude a deixar a velha vida e viver uma nova vida, papai, ao lado do Senhor. Segura nas nossas mãos, Senhor. Caminha conosco. Nos ajuda a ter força de obedecer os princípios da Tua palavra. Nós precisamos de Ti, papai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Amanhã, 9h da manhã, esperamos vocês na escola dominical. E nesse sábado, nós temos o culto dos jovens. E você é o nosso convidado. Que Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.